Quero passar para vocês como é que se faz para controlar a emoção. Mas antes de tudo, entenda: emoções não se controlam, se canalizam. Tem gente que tem um passado tão difícil, tão pesado, que gostaria de apagar. Quem aqui gostaria de apagar o passado? Levanta a mão. Então escuta. Emoções são canalizadas, não controladas. Grave isso. Tem gente que acredita que pode simplesmente ficar calmo do nada. Mas não é assim que funciona. Você precisa aprender a canalizar. Seja uma emoção boa ou ruim, ela precisa ser direcionada. Você não pode simplesmente controlar um sentimento. Emoção é energia. Ela precisa ser guiada. E o primeiro passo nesse processo é entender a diferença entre emoção e sentimento. Sentimento é a interpretação da realidade. Existe o mundo real e existe o mundo ideal, que é o que você constrói na sua cabeça. Por exemplo, no método IP, a gente trabalha com algo chamado reset de crença. É possível sim resetar o cérebro. Tem gente que fala: eu quero apagar tudo, custe o que custar. Mas cuidado. Se você apagar suas memórias, apaga também suas habilidades, suas competências. Tem gente que sofreu tanto que quer esquecer tudo. Mas nunca faça isso. Se você fizer, você se desconecta de quem você realmente é. E quem não respeita os próprios erros, está condenado a repeti-los. Em vez disso, aprenda a ressignificar. A capacidade de governar as emoções é o segredo dos grandes líderes. Agora pensa comigo. Tem gente que está hoje colada numa grade, presa, porque não soube lidar com uma emoção. O Brasil tem cerca de 800 mil presidiários. Desses, uns 100 mil agora devem estar encostados numa grade refletindo na vida. E sabe por quê? Porque não aprenderam a governar suas emoções. Não conseguiu prosperar? Foi lá e cometeu furto, artigo 155. Tentou a força? Roubo, artigo 157. Comprou coisa roubada? Receptação, artigo 180. Teve ciúmes, agiu por impulso, cometeu assassinato, artigo 121. Agrediu alguém? Artigo 129. Quem não governa a emoção, cede ao impulso. E o impulso, muitas vezes, leva à prisão. A grande maioria dos crimes não é causada por maldade planejada, mas por falha emocional. Dos 800 mil presos, talvez 5% sejam inocentes. Os outros 95% perderam o controle emocional. Por que o Brasil tem mais de 70 mil homicídios por ano? A maioria por puro descontrole. O cara surtou, não soube lidar com o que sentia. E veja, eu não sou a favor da morte de ninguém, sou cristão. Mas tem bandido que sai de casa escolhendo o risco. Ele escolhe viver no crime. Ele sabe que pode morrer. Ele se coloca nessa posição. Ele pede para morrer quando escolhe assaltar alguém. Que Deus tenha misericórdia, mas que a rota faça o que tem que fazer. Então entenda, governar as emoções e refinar os sentimentos é o que vai salvar sua vida. É isso que separa um homem livre de um que está atrás das grades. Um exemplo. Um pai de família quebrou financeiramente. Em vez de começar de novo, ele matou a esposa, os filhos, deixou uma carta e pulou do prédio. Isso aconteceu aqui em São Paulo. Foi um dos casos mais tristes que eu já vi. Por quê? Porque ele interpretou errado o que estava vivendo. Entrou num estado de desespero. Não governou as emoções. Tirou a vida da própria família. E isso acontece o tempo todo, em menor ou maior grau. Às vezes, é só prometer que vai mudar e não cumprir. Prometer que vai sair do emprego e continuar lá. Dizer que vai prosperar e seguir na mesmice. Falar que vai tomar atitude e continuar frouxo. Tudo isso é falta de controle emocional. Nos Estados Unidos, um cara chegou em mim e disse: Marcel, eu só tenho esses últimos $1.000. Se eu perder isso, perdi tudo. Eu respondi: pega esse dinheiro, reserva o melhor hotel que você puder e gasta tudo numa noite só. Dorme como um rei. Ele achou que eu estava brincando. Mas a lição era essa. Para de achar que esse pouco que você tem é tudo. Quando você se livra da ilusão, você se enxerga de verdade.
A vida começa quando você enxerga a realidade. Muita gente está presa em dívida, em carro, em fama, em trabalho. Mas a prisão não é material, é emocional. Eu vi isso num livro do Napoleon Hill. Ele dizia: eu fiz isso. E eu repeti a experiência. Um dia, eu falei: não quero mais ser um bunda mole. Eu tinha um terno barato da Zara, 200 róis. Eu decidi comprar um de 2.000. Tremi pra pagar. Mas comprei. E depois comprei outro. Comprei escova de dente cara. Fiz tudo que minha crença dizia que era errado. E mudei minha vida. Até hoje eu não trabalho com reserva. Reserva faz a pessoa ficar medrosa. Eu prefiro investir tudo. Concreto, terra, ativos. O tempo todo. Eu giro a grana. Porque ficar segurando por medo é o que amarra as emoções. Você sente o que você acredita. Emoção nasce da crença. Crença é a terra. Emoção é a semente. Sua vida vai brotar conforme o solo da sua mente. Tem medo de velocidade? Então nunca entre num carro comigo numa curva a 180 km/h. Até um piloto que era meu coach teve medo comigo. Mas eu sabia o que estava fazendo. E ele também. Só que a emoção bate. Porque a crença não está ajustada. Uma vez, voando com o Cariani, o avião deu pane. Terceira maior turbulência que eu já vivi. E eu só falei: calma, é pane. Mas a gente tá no controle. A maioria dos aviões dá pane. Você nem sabe. Só vê os pilotos abrindo o manual e fingindo que tá tudo certo. A vida é assim. Às vezes tá dando pane e você tem que manter a calma. Eu gosto de chamar as pessoas para a realidade. Eu me esforço para isso. Porque quando você vive no mundo ideal, o da sua cabeça, você fica preso nas suas crenças. Mas a vida real é a natureza. Carbono, água, planta, bicho. Isso é real. Isso é concreto. Tem gente que diz: minha empresa quebrou. Mas empresa nem é uma coisa natural. É uma construção abstrata. Existe só porque um grupo de pessoas acredita. Se parar de acreditar, deixa de existir. Então, se você entende isso, você começa a ver tudo com outros olhos. Até quando alguém diz que você vai ser perseguido, você pensa: perseguir o quê? Um monte de átomo ambulante? Não tenho tempo para isso. A verdade é simples. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando a perseguição vem, é sinal que a prosperidade está chegando. Porque ninguém persegue pobre. Mundo real é sintonizar com a natureza. Mundo ideal é ficar refém das crenças. E suas emoções nascem das suas crenças. Por isso, controle o solo onde você planta suas ideias. Você precisa se colocar no jogo. Mostrar quem é de verdade. Porque a natureza não perdoa a omissão. Ela é direta, bruta, honesta. Se você não souber como usá-la a seu favor, ela mesma vai te dar o troco. É como o sol. Se você ignora, ele te torra. Ficar no sereno por tempo demais? A doença vem, a fraqueza chega, e se vacilar, você apaga. Agora olha que interessante. Se você pega uma carne e deixa no sereno, ela vira uma iguaria. A diferença está no uso. O erro não é do mundo. É seu, na forma como interage com ele. Quem não entende a força da natureza, sofre. Mas quem se alinha com ela, colhe frutos. Direto me perguntam: que milagre é esse? Tá ficando forte como? E eu respondo: calma, ainda tô só começando. Primeiro eu sequei. 7 quilos a menos. Sumiu tudo. Gordura, inchaço, barriga. 10 centímetros a menos de cintura. Agora comecei a fase de ganho. Mais comida, mais energia, mais foco. E o detalhe que muita gente não acredita. Sem nenhuma química, zero hormônio. Porque o corpo responde quando você faz o básico bem feito. O segredo tá aí. Sua própria biologia já tem tudo. O tal remédio é só um empurrão artificial em processos que seu cérebro já conhece. Você carrega dentro da cabeça a sua farmácia natural. Repete isso: farmácia cerebral. Então por que depender da indústria se você já tem o laboratório dentro de si? Esse papo aqui é para quando vierem te oferecer atalhos. Você
Responde sem pestanejar. Valeu, irmão, mas eu sou do mato, não da granja. Frango eu até sou, mas frango raiz. Não sou produto de laboratório. O mundo de hoje tá invertido. Todo mundo sonha, cria ideia, fantasia, idealiza. Mas ninguém quer encarar o que é real. Agora pensa, se a humanidade inteira se reconectasse com o natural, com o concreto, não existiria tanto caos. Não existiria guerra por religião. Não existiria criança sem pai. A natureza resolve muita coisa que o homem complica. Se a realidade voltasse a ser o centro, os assassinatos cessariam. O ser humano se reconectaria com seu estado original. E sabe o que ia acontecer? Quebraria metade das grandes empresas, porque o homem voltaria a viver como foi projetado no início, para desfrutar, não para morrer de trabalhar. Mas ele quis mais. Trocar o jardim pela enxada. Quis independência, criar o próprio caminho. E aí pronto, a tragédia começou. Ignorou a natureza divina, ouviu a serpente e se afastou da essência. Resultado: certamente morrerás. E morreu. Primeiro por dentro. Depois viu o filho matando o próprio irmão. Tudo porque se desligou do que era real. Se você se afasta da verdade, da realidade, sua mente vira um caos. A ansiedade domina, o medo cresce, a preocupação te engole. Quer fazer um teste? Espera, envelhecer. Você vai ver que 99% do que te consumia era inútil. Meu pai, por exemplo, tá chegando nos 80. Outro dia veio conversar sério comigo. Senti no tom dele. O tempo pesou. Falei direto. Anota os remédios aí. Ele estranhou. Que remédio? E eu? Amizade, movimento, novidade. Porque dinheiro, se for o caso, eu banco. Mas essas coisas, você tem que viver. Tem que conquistar com escolha. Se entrar na velhice repetindo os hábitos errados da juventude, o resultado vem em forma de dor. E eu falei com clareza. Ou muda ou morre mais cedo. Ele retrucou desconfiado. Mas eu fui real. Você já venceu a expectativa de vida. Daqui pra frente é lucro. Mas como vai viver esse tempo extra depende de você. Aí ele vem com aquele amor pelo arroz e eu disparo. Esse arroz tá te matando. Não dá pra amar o que te destrói. Amar a realidade é salvar a si mesmo. Tem gente que tá cheia. De ideias, de obrigações, de peso. Convido pra uma pescaria. E a resposta é: não posso. Tenho empresa. Ok. Mas no mundo real, quem faz isso parece irresponsável pros idealistas. A real é essa. No mundo concreto, Deus se revela. Quem vive só na teoria, surta quando vê alguém prosperar com os pés no chão. E pior, o ataque vai vir até de quem te ama. Porque no fundo, o real escancara as ilusões dos outros. Minha luta é diária. Alinhar minha alma com o mundo como ele é. O que importa o que pensam de mim? Elogio ou crítica, tanto faz. O que vale é a coerência com a realidade. Por isso tem gente largando tudo para morar no mato, para abraçar a árvore, porque quer sentir algo verdadeiro. Quando você sente a força da natureza, não tem mais volta. Uma vez um sócio meu disse: "Tô aqui ralando para botar dinheiro no seu bolso." Eu ouvi e pensei: essa lógica tá furada. Porque a natureza é fluxo, é rio. Um rio alimenta o outro. Mas ele queria subir montanha com água, e água não sobe montanha. Mar morto não tem vida por quê? Porque não flui. O que não deságua, apodrece. Quando alguém diz que faz algo por você, mas espera algo em troca, já perdeu a essência. O verdadeiro dar é fluxo. E se você entende isso, entende que a prosperidade vem da naturalidade. Me zoam dizendo que sou o rei do óbvio. E eu aceito. Porque o óbvio funciona. Deus não prometeu luxo, prometeu o melhor da terra. E o melhor não é sobre ostentar. É sobre essência. Ser o que você é, ilimitado por natureza. Quer aprender a governar suas emoções? Aprenda a transformar energia. Energia é de graça, mas saber canalizar é poder. É como uma usina. Pouca energia. Precisa de muita gente. Muita energia bem direcionada move uma nação. Você precisa virar sua própria barragem.
A natureza não inventa. Ela transforma. E quem aprende a transformar prospera. Se amanhã não tiver palco, vai da garagem mesmo. Porque o palco é qualquer lugar onde a realidade acontece. A pergunta é: como posso prosperar agora? E a resposta está sempre na simplicidade do natural. O problema é que muita gente se perde tentando alcançar o plano perfeito. Mas eu cortei isso da minha mente. Não quero fantasia. Me chamam de perfeccionista, mas o nome certo é realista. Quando eu construí a casa popular, fazia o mínimo exigido. Quando fiz minha mansão de 50 milhões, cada centímetro virou projeto. Porque o nível muda conforme o valor. Exigência é proporcional ao propósito. Leio 60 páginas de gastos por semana da minha empresa. E ainda me chamam de mão de vaca. Não é pão-durismo. É consciência. Quem não olha para onde o próprio dinheiro vai, já perdeu o controle da própria realidade.